capítulo 4, a partir do verso 2. A partir do verso 2, algumas semanas atrás, nós vínhamos... eu vi as crianças saindo, acabei de me lembrar que eu esqueci de mandar elas para a classinha de novo. Então, antes elas já estão indo, mas vamos orar por elas. Eu anotei aqui na ordem de culto, mas acabei não consultando a ordem de culto. Mas então vamos orar por elas, elas já foram, e já orar pelo nosso tempo aqui também, né? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia, Tua bondade, Tua graça. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, esse tempo de reflexão da Tua palavra, e também queremos colocar nas Tuas mãos as nossas crianças e os professores também, ó Deus. Pedimos a Sua bênção sobre a vida delas, que o Senhor dê graça, dê sabedoria aos professores, e que essas crianças, Senhor, a cada dia não cresçam apenas em estatura, em maturidade, mas também cresçam na Sua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então a gente vem estudando aí o livro de Colossenses, capítulo a capítulo. Finalmente chegamos aí no último capítulo de Colossenses, né? E como faz algumas semanas aí que nós passamos por Colossenses, eu quero falar um pouquinho, relembrar um pouquinho do contexto dessa carta. Então, essa carta ela surge da necessidade de combater uma heresia que viria a ser conhecida no segundo século como gnosticismo, que colocava a fé cristã, o evangelho mais, né? O evangelho, Cristo mais alguma coisa. Então, Cristo não era suficiente, eu precisava de boas obras, eu precisaria de rituais, eu precisaria de uma série de coisas que Paulo vem combatendo, e essa heresia ela era de tal modo perigosa que Epáfras, o pastor ali da região de Colosso, Hierápolis e Laodiceia, toda aquela região, ele sai dessa região, vai até Roma, onde Paulo estava preso, e ele busca o apoio apostólico para lidar com essa circunstância. Isso lá por volta ali dos anos 60, essa heresia aí conhecida também como a religião de mistério. Então, uma igreja marcada por misticismo, por legalismo, uma igreja marcada pela influência da filosofia grega, a separação da vida cotidiana com a teoria da vida cristã. Então, Paulo ele se identifica, ele não conhecia a igreja, não foi ele que fundou aquela igreja, mas como apóstolo aos gentios, ele tem a responsabilidade de lidar com esses problemas. Ele, no capítulo 1, identifica essa igreja, ainda que em batalha, ainda que combatendo uma terrível heresia interna. Ele identifica essa igreja como pessoas salvas, como gente de Deus, pessoas que participam do reino de Deus. Em seguida, ele destaca a supremacia de Cristo. Cristo é superior a qualquer coisa, de modo que nada se compara à sua pessoa. E, na minha opinião, é um dos textos mais bonitos da Escritura ali, do capítulo 1, 15, ali a partir do verso 15 até o 23, porque ele é a imagem do Deus invisível, né? O primogênito da criação. Cristo ele é superior, e se o Cristo é superior, a sua obra também é uma obra superior, suprema. Sendo suprema, não há necessidade de mais nada. Apenas o Evangelho, apenas Cristo é mais do que suficiente. Em seguida, ele fala a respeito, já que esse Evangelho é superior, esse Cristo é superior, então a dedicação de seus ministros também é superior, e ele, Paulo, é um modelo dessa dedicação, de quem sofre pela igreja de Cristo, de quem se dedica pela igreja de Cristo. E logo depois, a partir do capítulo 3, ele começa a aplicar, já que Cristo é superior, o Evangelho é superior, esse ministério revelado é superior, então também
a conduta cristã é uma conduta superior, seja na minha individualidade em questões éticas de caráter, seja nos meus relacionamentos sociais e familiares. Finalmente chegando agora no capítulo 4, onde ele faz as considerações finais, né? E ele destaca também que a oração e o testemunho são supremos são ferramentas superiores, supremas ao lidar com desafios internos e externos, né? A partir do verso 2 diz assim: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora, aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa. Tíquico, irmão amado e colaborador fiel, que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo do que tenho passado. Eu envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhe contarão tudo o que tem acontecido aqui. Aristarco, que é prisioneiro comigo, envia-lhe saudações. É assim também com Marcos, primo de Barnabé, conforme vocês foram instruídos. Se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre os meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e têm sido um grande conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão na Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações a nossos irmãos de Laodiceia e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois de tiverem lido esta carta, envie à igreja de Laodiceia, a fim que também possam lê-la. E vocês leiam a que escrevi para eles. E digam a Arquipo, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhes deu. Essa é a minha saudação de próprio punho. Paulo, lembre-se de que estou na prisão, que a graça de Deus esteja com vocês. Paulo encerra a carta aqui com algumas instruções finais e algumas orientações temporais. Boa parte dessas orientações talvez a gente não vai conseguir tirar princípios, da saudação de Lucas pela igreja, mas é importante identificarmos essa carta na história também e perceber a relevância dessa igreja se sentir inteirada, se sentir querida e ter nomes significativos que viriam visitá-la, que viriam apoiá-la nesse momento especial de dificuldade. Mas o grande desafio aqui que Paulo deixa logo no início a essa igreja, já introduzindo, é no versículo 2, dediquem-se à oração, com a mente alerta, ou estejam atentos, ou se a sua versão talvez estejam atentos e sejam agradecidos. Então Paulo lembra, ele está preso, a igreja passa por diversas dificuldades e o conselho do apóstolo é: dediquem-se
a oração. Eu gosto muito da história, ainda que convicções teológicas eu discorde significativamente de John Wesley, não é? Ainda assim, eu gosto muito da história dele. Conta-se que John Wesley pregou aproximadamente, ou por volta de 44 mil sermões durante toda a sua vida. Viajou a cavalo 500 mil de quilômetros, 500 mil quilômetros, pregando por onde passava. Alguns dizem que a Bíblia devocional dele era uma Bíblia em grego. É o meu sonho ainda fazer devocional em grego. Estou bem longe disso. Mas ele o fazia. Ele escreveu livros de gramática, teologia em 4 línguas diferentes. Qual que era o segredo de um teólogo tão brilhante que impactou tantas pessoas? Ele sempre teve o seu tempo com Deus. Ele tinha o tempo de estudar teologia, estudar escritura, estudar grego, hebraico, escrever livros. Mas ele, desde criança, decidiu dedicar todas as manhãs e todas as noites ao estudo bíblico e à oração. E manteve esse compromisso até o final de sua vida. Imagino que alguém que pregou 44 mil sermões durante a sua vida, escreveu livros de gramática, de teologia em línguas diferentes, era alguém ocupado. Mas ele não abria mão do seu tempo com Deus, do seu tempo de oração. E é isso que Paulo traz aos Colossenses. Olha, dediquem-se à oração. Estejam constantemente envolvidos. O que é dedicar a? Aqui a ideia desse verbo é você constantemente buscar, fazer. Você precisa ser diligente. Não é só um privilégio, como também é uma responsabilidade. De modo que aqui o modo verbal utilizado é o imperativo. Mas o imperativo pode ser uma ordem ou um pedido. Mas quando um pedido vem de um apóstolo, né, é aquela coisa. Né? É você que é marido, você sabe, né? Quando sua esposa fala assim, amor, por favor, vá lavar a louça. É um pedido? É um pedido. Mas a gente sabe que é um pedido enfático. Né? Ou quando o seu chefe fala assim, por gentileza, coloca essa caixa ali. É um pedido, mas você vai deixar de fazer? Não. E você sabe o peso desse pedido. Aqui é um apóstolo falando, irmãos, dediquem-se diligentemente à oração. Nós combatemos aqui a heresia, Cristo é superior a tudo, Cristo é superior a todos, mas não percam de vista, é necessário para a sua vida, para a sua saúde espiritual. Você precisa estar constantemente em oração. Não apenas em oração, mas você também precisa estar atento. A heresia está à sua volta, a perseguição fora, heresia dentro. Você precisa estar atento para permanecer firme na Escritura. Então tenha atenção, orem. Quem sabe aquela linguagem até paulina, né, de orai e vigiai. Então esteja atento, esteja em oração. E acima de tudo, sejam gratos. A igreja vivia um tempo desafiador. O apóstolo que manda a carta estava preso. Nesse momento, muitos dos apóstolos já tinham partido. Era gente querida que era arrastada aos tribunais. Epáfras foi pedir a ajuda do apóstolo e ficou em Roma. E não era uma prisão 5 estrelas.
Direitos humanos, ninguém sabia o que era. É esse apóstolo preso que diz: sejam gratos. Paulo inicia desse modo as suas instruções finais. Olha, Cristo é superior a tudo, o Evangelho é superior a tudo, então não deixem de orar, não deixem de estar atentos à sua volta e sejam gratos a Deus, porque Ele tem cuidado de cada um de vocês. Sejam gratos ao Senhor, tenham um coração agradecido, independente das circunstâncias. Mesmo em meio aos grandes desafios da minha e da sua vida, da minha e da sua história, eu preciso ter uma vida de oração, ter atenção e ser grato. Mas Paulo ele continua, os versos 3 e 4, ele começa a desenvolver, porque olha só, a atenção ele falou em toda a carta. Cristo é superior, o Evangelho é superior, a redenção é superior, a sua vida precisa ser superior. Esteja atento. A respeito da gratidão, ele falou lá no início: eu dou ação de graças por vocês, eu me lembro de vocês em minhas orações. E agora ele começa a tratar um tema que até então ele não havia tratado. O tema da oração, versos 3 e 4. Orem também por todos nós. Mais uma vez, orem aqui está com um imperativo. Orem também por todos nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que eu sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com toda a clareza. Essa versão fala o segredo de Cristo, outras versões o mistério de Cristo. Orem pela pregação do Evangelho. Interceda. Aqui é o apóstolo Paulo, e não é a primeira vez que ele pede para uma igreja orar por ele. Ele faz isso com os Tessalonicenses, ele faz isso com os Efésios. Orem por mim. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o grande herói que mais escreveu cartas no Novo Testamento, que foi aí o pioneiro entre os gentios, pregou o Evangelho, fundou igrejas, revelou a Escritura, é parte dos apóstolos, o fundamento da igreja junto com os profetas, de acordo com Efésios. E ele diz: interceda por nós, para que Deus não só nos dê a oportunidade de pregar o Evangelho, mas que diante dessa oportunidade nós falemos com clareza. Essa versão usa clareza, outras versões usam ousadia. Mas essa é a ideia, que eu não tenha medo. Bom, parece que funcionou. Ele diante do imperador, lá no final de Atos, né, o imperador chega a dizer, né, por bem pouco não me torno cristão. Seja em tom de gozação ou não, Paulo, diante de um imperador que perseguia a igreja, ele exerce o seu papel. Você tem orado pelo avanço do reino de Deus? O seu papel não é converter ninguém. Às vezes a gente troca de papel. Às vezes fala assim: não, eu preciso convencer. Não, eu não preciso convencer. Eu tenho que pregar, eu tenho que orar. Deixa que o Espírito Santo faz o papel dele. Agora, eu tenho orado ao Senhor para que Ele me dê oportunidades. Eu tenho orado ao Senhor para que Ele abra as portas do Evangelho, especialmente naqueles locais de intensa perseguição.
Eu li essa semana um registro de uma igreja no Afeganistão que foi atacada. Um dos irmãos que compartilhou tinha contato com essa igreja, falou que estavam orando por eles. E a igreja, no telefone, enquanto o ataque acontecia, ele ouvia gritaria, tiros ao fundo. E a pessoa que estava ao telefone falou: olha, nós temos sentido a sua oração, porque até as crianças têm falado que não vão negar Cristo Jesus. Eu não sei quanto a você, mas só de ler eu me arrepiei. Eu me emocionei. Começa a chorar além do Facebook, né? Coisa ridícula, né? Mas vamos lá. Você tem orado? Há lugares que esses cristãos eles se reuniam num cemitério. Por que no cemitério? Porque muçulmano não entra no cemitério. Igreja das catacumbas, né? Tem livros registrados. Você tem orado por esses cristãos? Você tem orado pelos líderes dessas igrejas? Porque em um ambiente como esse, um mártir não é interessante, como não era no primeiro século. Roma, quando perseguia um cristão, ele não queria matar um líder. Ele torturava para que esse líder negasse a fé. Alguém que abandona a Deus é interessante para quem persegue. Alguém que morre pelo que crê, se torna um herói, se torna um mártir. Esse não é interessante. Você tem orado por esses cristãos? Coreia do Norte, China, Cuba, diversos países africanos. Nigéria, eu pouco ouço a respeito da Nigéria, onde grupos paramilitares devastam aldeias cristãs. De repente fala assim: olha, mas eu nem sei o que acontece. Informação não falta, assina, é de graça. Portas abertas, você recebe a revista em casa, caso você não goste de ler no computador, revista bonitinha, e o boleto é alternativo. Você ainda pode ofertar se for da sua vontade, né? Mas se não, né? Eu imagino que a caixa de correio do prédio que eu morei deve estar entupida nesse momento, porque eu não mudei meu endereço até hoje. E a pessoa que mudou para lá não é crente ainda, quem sabe, né? Mas está recebendo lá a revista Portas Abertas. Internet, outras missões, você consegue ter acesso, informação não falta. Se você não ora porque não sabe o que se passa, pode nos procurar, eu te passo as informações. Você tem orado pela liderança da sua igreja aonde estamos? Você tem orado para que a sua igreja também seja efetiva em alcançar pessoas que não creem? Assumi aí, como os irmãos sabem, há pouco tempo, e me perguntaram: sua visão da igreja é crescer? Eu sonho que a igreja cresça, mas o que eu não quero é crente. Se está em outra igreja, glória a Deus por isso, graças a Deus. Eu sonho com uma igreja que cresça, pregando o evangelho e alcançando perdidos. E o primeiro passo para isso não é curso de evangelismo. O primeiro passo para isso não são 7 passos para alcançar o perdido, 5 chaves espirituais da conversão, não. O primeiro passo é dobrar o joelho e orar, porque é Deus quem alcança as pessoas, é Deus quem salva. A obra é dele, é do início ao fim, é dele. E eu tenho não só a responsabilidade, mas o privilégio também de participar disso. Paulo diz: olha, ore por nós, para que Deus nos ajude a termos ousadia e pregar com clareza, para que nós não tenhamos medo. Se Paulo pede oração para que ele tenha ousadia, para que ele tenha clareza,
Quem sou eu para achar que eu não vou ter medo de pregar o evangelho para alguém? Seja na minha faculdade, quem estuda em faculdade pública então, né? A Camila estava há pouco tempo, eu frequentei um tempo atrás a USP ali, letras, bênção, né? Ali a parte de letras da USP, para um pastor então, quando eu falei que era pastor, deu para ouvir até o pessoal indo buscar lenha para a fogueira, né? A gente sabe como é um desafio grande na família, quantas vezes é difícil, entre amigos de infância. Mas o primeiro passo, ore a Deus por sua igreja, para que ela faça o papel dela também. Ore a Deus por seus líderes, seja líder de ministério, seja o líder da igreja. Ore a Deus pelos professores das crianças, primeiro agradecendo a Deus pela dedicação deles, e também para que Deus os ajude a conduzir essas crianças a serem cristãos melhores do que nós somos, ou do que nós temos sido. Porque com a quantidade de cristãos que temos nesse país, alcançando posições de destaque, eu só tenho uma certeza: em algum momento nós falhamos. Metade do Congresso é cristão. Evangélico, né? Porque cristão no país, então, é mais de 90%. Nós precisamos orar. Orar para que o Evangelho, para que o reino se expanda, seja aqui, seja ao redor do mundo. Mas ele diz para os colossenses não apenas orar, mas também terem sabedoria e equilíbrio com aqueles que são de fora. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que as suas conversas sejam amistosas, ou se você tem NVI, está aí, agradáveis. E amistosas e agradáveis. Então, se você tem NVI, tem ali uma expressão que é temperada com sal. A fim de que tenham resposta para cada pessoa. Em resumo, o que Paulo está nos ensinando aqui? Não seja aquele crente chato. Já viu aquela pessoa que entra no ambiente e fala assim, lá vem. Qualquer coisa, né, você quer convencer, você quer forçar. Ou você quer acusar quem nem crê. Certa vez descobriram lá que eu sou pastor e falaram assim, o que você acha aí da homossexualidade? Eu falei assim, olha, para mim eu não tenho problema com a decisão de ninguém. É crente? Não. Então você vai fazer o que você quer. Se não é crente, mas está condenado? Está condenado. Mas se não é crente, viva a sua vida tranquilo, eu não tenho nada contra. Mas se for cristão? Não, aí é diferente. Se for cristão, ele está vivendo em pecado e precisamos, pela graça, assim como muitos outros pecados, precisa haver mudanças. Agora, se não é cristão, eu vou esperar de um não cristão que ele tenha uma vida de acordo com Cristo? Não. Eu vou o tempo todo me posicionar de forma agressiva. Adianta. Não, eu preciso de sabedoria. Especialmente em tempos como os nossos. E as pessoas estão ansiosas por isso. Depois que você consegue atravessar a casca. Eu tenho pego aí, levantado os horários 5 horas da manhã, tenho feito aí, saído de carro com Uber até umas 8. E aí depois eu venho pro escritório, a gente tem empresa e também as coisas da igreja, e aí o meu dia começa. E é bem interessante perceber as oportunidades que Deus tem me dado. Antes eu deixava um rádio lá com as músicas que eu não sabia. Aí eu pensei, eu já ouvi tanta música ruim no Uber, por que eu não posso colocar aqui um louvor? Eu vou colocar um louvor. Todo mundo que entra fala assim, aqui é louvor de crente. Se você se incomodar, você me avisa, eu troco.
pronto, começa a conversa do que é louvor, do que é crente. Se a pessoa tem raiva, ela já xinga alguém, né? E Deus tem dado oportunidades. Só ontem, 3 desviados dentro do carro, foi Deus que mandou. O algoritmo do Uber é abençoado por Deus. Né? O algoritmo estava assim, ó, esse Uber é crente, então eu vou botar desviado nesse carro. Né? Ele era crente, então desviado tudo vai pro Voyage vermelho, vermelho do sangue de Cristo. Né? E vamos lá. Teve uma senhorinha que começou o louvor, eu baixei um pouco, né? Porque eu não quero também forçar a barra. Ela, não, pode aumentar. Começou a chorar. Aí aquele negócio, homem, quando mulher chora, o que você faz? Também não sei. Então eu esperei. Quantas oportunidades. Mas talvez, e hoje a gente tem que vencer até o obstáculo político, porque o evangelho ele está identificado com uma determinada vertente política. Quando o evangelho ele não é nem de direita, nem de esquerda, nem centro, nem isento, nem não isento, ele é do alto, ele é para a glória de Deus, ele tem um rei. Como nós vamos vencer essas barreiras? Com sabedoria, com palavras agradáveis, com palavras temperadas com sal. E o sal é uma imagem interessante que Paulo usa. Porque o sal ele pode tanto deixar uma comida saborosa, quanto matar alguém com pressão alta. A água. O meu bom testemunho, as minhas palavras, elas são semelhantes à água. A água, ela refresca, mas ela também afoga. Quando eu devo ser mais ou menos combativo? Essa é uma resposta que nós não temos. Olha, aqui está uma cartilha. Se a pessoa, né, se ela for bolsonarista, se age assim. Se ela for petista, é assim. Se ela é desviada, é assim. Agora é a terceira via, virando moda, né? Se ela é da terceira via, também é assim, tá? Aqui é a cartilha. Olha, se ela não é crente, ela veio de tal lugar, é assim. Isso funciona? Não. Não funciona. Eu estava lá, funcionou diferente. A música, a melodia, não tinha nem letra. A melodia dele é exaltado, fez uma chorar e a outra cantar. Quando eu comecei a cantar, perguntei, que igreja você era? Ah, eu não sou mais de nenhuma. São palavras diferentes, reações diferentes, necessidades diferentes que no início da conversa eu e você nem conhecemos. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Eu compartilhei com vocês quando vocês fizeram a sabatina para me convidarem a vir à igreja. Meu dom é evangelismo? Sempre tive dificuldade. E tenho até hoje. Mas Deus nos dá oportunidades que nós podemos aproveitar ou não. Então nós precisamos ter a palavra-chave. Aqui é equilíbrio e aproveitar oportunidades. Por que aproveitar oportunidades? Porque eu não tenho dúvida de que Deus tem te dado oportunidades. Seja no condomínio, seja no seu trabalho, família, faculdade, amigos. Deus tem dado oportunidades. Nós precisamos identificar essas oportunidades e orar por sabedoria. Que Deus nos dê sabedoria em nosso agir e em nosso falar. Para que seja um falar de modo equilibrado. Que as pessoas, quando elas tiverem um problema, tiverem uma dificuldade, elas olhem para nós e falem assim, olha, esse camarada, essa moça, esse rapaz, ele é diferente. E eu acho que ele pode me ajudar na luta que eu tenho vivido. Agora, se você for aquele crente chato, ou o crente também que só fala crentez, já viu o crente que só fala crentez? As pessoas nem entendem o que você está falando direito. Né? Nossa, já viu o varão?
Falou varão é crente. Nossa, que culto. Alguns falam, nossa, esse culto teve a unção do Espírito. Eu falei assim, oi? Que Espírito? O que é unção? Nós precisamos ter essa habilidade também de falar com as pessoas e alcançar as pessoas com o Evangelho que nos transformou. E um testemunho fala muito alto. O que a mulher samaritana tinha a seu favor quando ela anuncia em Samaria o Messias? Ela não tinha nada. Ela vai buscar no poço água ao meio-dia para não encontrar ninguém. Mas quando ela é impactada por Cristo, a sua vida é transformada. Isso era o suficiente para Deus alcançar toda uma aldeia com o verdadeiro Messias que havia chegado. E talvez esse estilo de vida, esse padrão, ele parece ser um padrão alto. E é por isso que Paulo destaca a pessoa de Epáfras nos versículos 12 e 13. Em meio a várias orientações temporais, né, chegando a falar que alguns judeus o animam e são os poucos da circuncisão que o apoiam no ministério, já dando aí uma alfinetada em vários judeus que vinham se opondo lá em Colosso, com legalismo, mas no meio de várias orientações temporais de que pessoas vêm visitar, que era para ser recebido em Colosso, tem uma pérola aqui, que é Epáfras. Epáfras é o modelo a ser seguido por seu amor. Ele amava aquela igreja de tal forma que correu o risco de ser preso em Roma, e foi preso em Roma. Seu amor, sua conduta, ele era um modelo de conduta, e ele batalhava em oração. Versos 12 e 13. Capítulo 4, versos 12 e 13. Diz assim: Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, lhe envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes, que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhe assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão na Laodiceia e em Hierápolis. Epáfras é esse modelo daquele que ora, e não só ora, mas aquele que batalha em oração. É um desafio, é um privilégio e é uma responsabilidade. Paulo ele dá mais detalhes a respeito de Epáfras, porque, quem sabe, os colossenses eles começam a ouvir essas palavras. Espera aí, eu preciso interceder por um apóstolo, eu preciso aproveitar toda a oportunidade, eu preciso testemunhar, eu preciso ter palavras equilibradas. Será que isso é possível? Paulo olha para Epáfras, ele tem batalhado por vocês, ele tem sustentado vocês em oração. Não desanimem. E ele também é um modelo de alguém que cumpre essa responsabilidade. Ele é um modelo viável para fazê-lo. E o que podemos aprender com um texto como esse nessa manhã? Primeiro, e aqui eu fiz questão de manter o modo gramatical que Paulo manteve. Orem constantemente. Por favor, você pode orar? Não. Olha, se der tempo, você ora. Eu gosto muito da vida de Lutero. Lutero falava que todos os dias ele se levantava 1 hora mais cedo para orar. Eu não sei se é verdade, mas é o que falam da vida dele. Mas nos dias mais atarefados, quando era mais corrido, ele levantava 2 horas mais cedo, porque ele precisava orar mais para dar conta do dia. Orar
não é uma opção. Orar constantemente não é uma opção. É um privilégio e é uma responsabilidade para nós que cremos em Cristo Jesus. Esteja atento aos desafios internos e externos da sua igreja em todas as áreas. E nesse aspecto não tem como deixarmos de pensar, inclusive no aspecto político. Ore para que Deus nos dê a graça de nos mantermos separados de qualquer ideologia política. Em um momento em que as pessoas estão se degladiando. Eu sempre falo, eu tenho saudade de quando era criança. Todo político era bandido, agora não mais. E você olha no Facebook, eu já fui desses que discutia no Facebook veementemente, aí eu casei, né, pela graça de Deus, né? E minha esposa me ajudou nisso. Às vezes eu tenho algumas recaídas, né? Meus irmãos, o que nos une não é posição política, e essa é uma preocupação minha como pastor, porque a gente vai olhando, as posições são diferentes, as percepções, a intensidade é diferente. Mas o que nos une é a obra de Cristo. Não é o político A, o político B, não sei quem vai ganhar 2022. Não sei o que vai acontecer, mas o que eu sei, independente do que acontecer, a igreja vai continuar sendo igreja. A comunhão dos santos vai continuar mantendo as pessoas firmes. Nós vamos continuar nos ajudando a quem Deus nos permitir, independente do cenário político. Porque o Evangelho vai além da política, é o reino de Deus. Olhe para as necessidades financeiras, espirituais, sociais da igreja. Esteja atento. Se o irmão está com necessidade, eu não posso dar um tapa nas costas dele e falar assim, olha, vá em paz. Tiago, parafraseando Tiago. Não. Como eu posso apoiar meu irmão em Cristo? Quais são as necessidades? Eu preciso orar, mas eu preciso também estar atento à minha igreja, à minha comunidade. Eu preciso disso, porque é a minha igreja. Se você é membro dessa igreja, você faz parte dessa igreja, não se esqueça disso. Esteja atento. A igreja tem problemas internos e externos. Hoje, ainda que não tenhamos uma perseguição política, nós vivemos em um ambiente político extremamente polarizado e precisamos de sabedoria, palavras temperadas com sal, seja pessoalmente, seja na internet, porque a internet ela dá voz para muita gente que virou machão, virou monstro na internet, que escreve com ousadia, mas quando chega pessoalmente, parece que até outra pessoa. Ela escreve assim com tanto ímpeto, e você olha, o que está acontecendo? Nós precisamos de equilíbrio, seja na forma como nos relacionamos, ou na forma como escrevemos nas redes sociais. Seja grato a Deus o tempo todo. Você já agradeceu a Deus pela salvação que você tem em Cristo Jesus? Você já agradeceu a Deus? Já virou para sua esposa, para o seu marido e disse, eu quero agradecer a Deus porque Ele nos uniu, por seus filhos, por seus pais, pela sua comunidade de fé. Seja grato a Deus. Interceda por missões. Não perca o privilégio de participar.
Sei que ainda, infelizmente, como igreja, ainda não temos podido contribuir financeiramente, mas isso não nos impede de orar, para que Deus nos abençoe e possamos nos envolver, seja conversando com missionários, seja orando por missionários, seja conhecendo trabalhos. Nós precisamos disso. Como igreja, o reino de Deus está se expandindo, a palavra de Deus tem sido pregada no mundo inteiro, apesar da perseguição, como sempre foi. E eu não posso me permitir estar fora desse processo. Interceda pelos ministérios da sua igreja local. O ministério infantil está aí a 1000. Os outros ministérios, até por sabedoria. Vocês já me perguntaram, alguém que é assim como eu, pode ficar sem comida, mas não fica sem café. Perguntou, e pastor, vamos voltar ao cafezinho antes do culto? Ele falou assim, o meu impulso é dizer que sim, mas o meu cérebro diz para eu esperar e pensar melhor. Será que é o momento, não é? Deus precisa nos dar sabedoria, nos dá graça. Em cada um dos ministérios da igreja, decisões precisam ser tomadas. O discipulado volta ou não para o presencial? Culto de oração. Outros ministérios de evangelismo, missões, esporte, várias coisas que já me sugeriram, já vieram falar que vão fazer, mas como, quando, como que a gente vai fazer esse processo de, se Deus assim permitir, finalização da pandemia, pela graça dele, oramos para que nenhuma outra versão do vírus, apareça um Covid-21 Plus atualizado aí, ou alguma coisa assim, não, que isso acabe. Como que a gente vai fazer? Não temos todas as respostas, precisamos da graça de Deus para cada decisão, muitas vezes decisão do cotidiano. E até como pastor, olha, eu preciso visitar fulano, eu vou até a casa dessa pessoa, eu não vou? Se eu for, quais os cuidados eu vou ter que tomar? Vai oferecer comida? Não vai? Tomar um cafezinho lá? Não vai? Cada decisão, nós precisamos da graça de Deus. E contamos com as orações dos irmãos. Seja equilibrado e sábio em seu testemunho, tanto no agir quanto no falar. E esse é um desafio para cada um de nós. E falo como alguém que muitas vezes fala mais rápido do que deveria. A minha esposa reclama que ela conhece todos os gerentes ali do ABC. Porque a gente ia comer sempre. Eu não sei, eu acho que era de propósito. Acho que eles trocavam, tinha um grupo de gerente no WhatsApp, que quando eu ia comer, o meu vinha errado. Era impressionante. E aí, como que a gente reage? Quando a gente tem razão. Quando um vizinho faz festa até 2:30 da manhã antes do domingo que você vai pregar. Não que isso tenha acontecido ontem, mas aconteceu. E talvez, pensando agora, talvez a minha reação não foi a melhor. Ao ligar para a portaria e querer chamar a polícia. Qual deveria ser a nossa reação em um momento em que você tem razão? São 2:30 da manhã, você não quer ouvir funk no andar de baixo. Ou gritaria. Qual é a palavra nesse momento equilibrada para resolver o problema, para lidar com o problema e ainda assim manter um bom testemunho? Equilíbrio é uma palavra importante nos nossos dias e desafiadora
em praticamente todas as áreas. Se você é um ativista político, seja equilibrado. Se você é chefe no seu trabalho, equilíbrio. Se você é empregado, equilíbrio. Equilíbrio. Bom senso. Para que quando a gente chegue nos lugares, nós sejamos aquela pessoa que faz falta e não simplesmente que é notada. Olha, fulano não veio, quando ele está aqui a conversa é tão agradável, é alguém educado, é alguém que a gente gosta de estar junto. Viva e pregue o Evangelho, aproveitando todas as oportunidades. Lembre-se, a salvação não depende de você, graças a Deus. Dependesse de mim, a igreja acabava em um ano no máximo. E graças a Deus que não depende. Pastor, eu não sei como evangelizar. E se eu falar e a pessoa se recusar a crer? Tudo bem. Não é seu papel converter ninguém. Não é seu papel convencer ninguém. Mas Deus lhe dá um privilégio e responsabilidade. Aproveite as oportunidades. Testemunhe por meio do seu agir, por meio do seu falar, para a glória dele. Não, tem um missionário que diz, né, pregue sempre, se necessário use palavras. É necessário usar palavras, ninguém vai se converter porque você foi uma boa pessoa ética e tem princípios. Não, vai chegar um momento que você vai precisar falar, olha, Cristo Jesus transformou a minha história e pode transformar a sua também. Então, as suas palavras precisam ser equilibradas. O seu procedimento precisa ser equilibrado. Mas lembre-se, o seu papel não é convencer ninguém. Então, se alguém não crê ou não funcionar, não é sua responsabilidade. A sua responsabilidade é pregar, é testemunhar, é amar as pessoas, é orar pelas pessoas. Isso sim, é seu privilégio e sua responsabilidade. Agora, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Não tente fazer o papel do Espírito Santo, mas não espere que o Espírito Santo há de fazer o seu. E se ele quiser alcançar aquele que você perdeu a oportunidade, outra pessoa vai ter o privilégio de alcançar esse indivíduo. Mas não perca essa oportunidade. Lembre-se, Paulo usou o tempo todo nesse texto imperativo. Aproveitem bem todas as oportunidades. Aproveite. Aproveitar as oportunidades não é uma sugestão, uma ordem. Olha, você precisa fazê-lo. E se para você isso é um desafio, assim como é para mim, ore para que Deus te sustente, te dê graça, te dê sabedoria, te dê clareza, te dê ousadia. Sejam gratos, estejam atentos e permaneçam em oração por si, pela igreja e pela extensão do reino de Deus. Sejam gratos, estejam atentos e permaneçam em oração por si, pela igreja e pela extensão do reino de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando no final de sua carta, em meio a muitas sugestões, em meio a muitos conselhos temporais. Precisamos ser agradecidos, atenção às pessoas, atenção às necessidades internas e externas, e permanecer constantemente, nos dedicar à oração por nós, pela igreja e pelo reino.
Conta-se uma história, agora já encerrando, que haviam duas esposas de pastor, o título dessa história, Calça Rasgada. Duas esposas de pastor, no século XVI, XVII, estavam sentadas uma ao lado da outra, cada uma remendando a calça rasgada do marido. Hoje em dia, provavelmente essa cena seria no shopping comprando uma calça nova, ou então, dependendo de onde está rasgada, virou moda, né? Nem precisa se preocupar. Mas estavam lá fazendo o remendo, e a primeira delas falou: amigo, pobre do João. Ele está muito... Tem nenhum João aqui não, né? Espero que não. Pobre do João. Ele está muito desencorajado no trabalho da igreja. Há alguns dias falou até em renunciar e entregar o cargo. Parece que nada vai bem e tudo dá errado para ele. A outra respondeu: lamento por vocês, o meu marido tem dito exatamente o contrário. Tem sentido cada vez mais intimidade com Deus, como nunca havia experimentado antes. Um pesado silêncio atingiu aquelas duas mulheres, que continuaram com os remendos, sem trocar mais nenhuma palavra. Uma delas estava remendando o joelho da calça, enquanto a outra, a parte de trás. Se a sua calça fosse rasgar, será que ela rasgaria porque você tem estado de joelhos? Ou será que a gente está muito tempo sentado, reclamando, pensando em como podia ser, o que é, o que não é, mas não temos dobrado os nossos joelhos e orado constantemente? O mundo é mau. O diabo não brinca. Meu irmão, minha irmã, você pode brincar de ser crente. Pode. Mas tenha consciência de duas coisas. O diabo não brinca de ser diabo. E Deus também não brinca de ser Deus. A vida cristã é séria. De um Cristo Supremo. Por isso, a relação com esse Cristo Supremo é necessária para o nosso cotidiano. Isso é um privilégio e uma grande responsabilidade. Então, quero deixar 4 desafios aqui para você. Primeiro, reflita se você tem sido grato a Deus por sua vida em ministério. Você tem estado atento constantemente para os desafios internos e externos que a sua igreja tem enfrentado? Alguns deles talvez você não vai poder ajudar a resolver. Quem sabe, de repente, a igreja passa por uma crise financeira e você fala assim: eu não tenho como ajudar mais. Ok, não tem problema, dobre o joelho e ore por isso. Falei, queremos investir em missões quando Deus nos abençoar, ainda não podemos. Dobre o joelho e ore. Eu não sei como evangelizar, eu não sei as oportunidades que Deus tem me dado. Ore por isso, reflita, coloque diante de Deus. Seja grato e esteja atento. Como você tem lidado com a sua gratidão e a sua atenção? Ore a Deus por sua vida. Não sei se enquanto eu falei você já começou a refletir, começou a pensar em áreas da sua vida que talvez precisam que Deus alcance com a graça dele. Ore por essas áreas. Não só hoje, nós vamos orar daqui a pouco por tudo isso. Mas eu quero pedir, você está anotando, está com o seu celular, anote um lembrete para durante essa semana você colocar isso diante de Deus. No seu momento devocional, de repente fala assim: mas pastor, faz alguns anos aí que eu não tenho devocional durante a semana. Então está na hora de definir um horário e voltar a ter. Isso é necessário para a nossa vida e nossa história. E nesse momento, coloque essas áreas diante de Deus.
ore a Deus não só por si, mas também pelo seu reino, por missões, pelo evangelho no exterior, pelo evangelho no nosso país. Quantas áreas não alcançadas, quantas tribos temos no Brasil, tribos e comunidades ribeirinhas que nunca ouviram falar de Jesus. São povos não alcançados, onde você tem menos de 1% de gente crente. As pessoas não têm de quem ouvir. Por isso é considerado um povo não alcançado. Na nossa nação que é cristã. Ore por eles. E ore a Deus também por sabedoria em suas palavras e conduta para alcançar os de fora. De repente, o seu dom espiritual é evangelismo. Aí eu fico impressionado com a minha esposa. Minha esposa vai em qualquer lugar, ela começa a conversar com alguém que nunca viu na vida e a pessoa já está chorando, contando problema. É impressionante. Comigo eu não consigo nem puxar assunto. Tinha um professor no seminário que, se ele brincasse muito tempo com o cachorrinho já estava levantando a pata já e se convertendo, aceitando Jesus. Para todo mundo, era impressionante. Você sair lá do seminário Palavra da Vida, fica ali em Atibaia, a maioria de vocês conhece lá a estância, e ir até o centro de ônibus. Era 20, 30 minutos. Eu fui com ele 2 vezes para o centro. Nas duas, teve uns 3 conversões. Era 30 minutos. Eu fiquei impressionado. De repente, esse é o seu dom. Mas ainda que não seja o seu dom, nós precisamos pregar. Por quê? É ordem de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Discipulando, ensinando, e eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Ainda que eu não tenha essa habilidade, essa capacidade, é um privilégio, é uma responsabilidade, é ordem de Cristo, e eu sei que eu posso contar com Ele o tempo todo, até o fim de todas as coisas. Não espere o momento certo para aproveitar oportunidades, porque a gente vai caminhando, cada vez vai ser pior. Mas a nossa tarefa não muda. A nossa responsabilidade não muda. Os desafios na história mudaram. Mas a nossa responsabilidade não. Precisamos aproveitar as oportunidades. Orar pela extensão do reino. Orar por nossas vidas, por nossa igreja, pelos nossos ministérios, pelos nossos líderes. Eu, como pastor, conto com as suas orações. Precisamos tomar decisões dia a dia, e é só a graça de Deus quem vai nos ajudar a caminhar sempre em frente, até o final dos tempos. Então quero convidar você a baixar sua cabeça. E tenha aí alguns minutinhos, entregando ao Senhor a sua vida, a sua história. Entregue ao Senhor o seu ministério, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem realizado. Entregue ao Senhor as suas dificuldades, as suas lutas. Coloque diante de Deus. Ore para que Deus te dê oportunidades. E mais do que te dar oportunidades, porque com certeza Ele já tem te dado. Que Ele te mostre o caminho para aproveitar essas oportunidades e alcançar pessoas para a honra dEle e para a glória dEle, porque o reino é dEle, a obra é dEle. Pai amado, Pai querido, queremos entregar as nossas vidas, a nossa história diante do Senhor. Queremos, ó Deus, orar, ó Pai, para que o seu reino se estenda por todo o mundo. Levanta homens e mulheres
para a tua glória, para pregar o Evangelho aonde o Evangelho ainda não foi pregado. Que o Senhor dê clareza, que o Senhor dê ousadia, e que pessoas sejam alcançadas para a tua glória. Deus, oramos por nós também, quantas lutas, quantas dificuldades temos enfrentado, mas dá-nos, ó Pai, um coração grato. Dá-nos, ó Deus, uma mente atenta e dá-nos sabedoria para vivermos o Teu Evangelho de forma equilibrada e sobrenatural em um mundo de extremismos, ó Pai. E nos dá sabedoria e a graça, Senhor, de vermos pessoas sendo alcançadas, se entregando a Ti por nosso meio. Que sejamos ferramentas, ó Deus, que nós sejamos o meio que essas pessoas encontrem o Senhor. Assim, ó Deus, como Epáfras e Paulo serviram de modelo para essa igreja, que nós também, ó Pai, sirvamos de modelo da Tua igreja, aonde o Senhor nos colocar. Oramos em nome de Jesus. Amém.